Se não for permitido rir no céu, eu não quero ir para lá. Essa frase é atribuída a Martinho Lutero. Achei interessante, porque Lutero ele era um monge agostiniano, ele era um católico romano, então conheceu toda essa tradição medieval, né, daquela questão monástica, da sisudez, Eu encontro Deus no silêncio. Isso. Naquela coisa... Os teólogos do deserto, né? O movimento monástico, né? E eu tenho uma pergunta para os meus queridos convidados aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre riso. O riso é sinal de imaturidade, pastores? Rir é sinal de uma pessoa imatura? Porque se fosse o super imaturo, que eu ri demais. É interessante o princípio desse livro que você falou, que ele não queria que as pessoas conhecessem o livro, porque ele temia que o riso impedisse as pessoas de terem temor a Deus, né? O princípio é interessante. Então, assim, não vamos deixar as pessoas rirem, porque senão elas vão deixar de temer a Deus, né? Mas as duas coisas, elas não são excludentes, vamos dizer assim. Eu acho que eu posso, sim, temer a Deus, temer no sentido de respeitar, no sentido de amar, no sentido de ter medo de perder, não é? E não no sentido de medo, no sentido claro da palavra, nessa acepção. Eu posso, sim, temer a Deus, ter um relacionamento de respeito e ainda assim rir com Deus, não é? Jesus ria. 126, né? Nossa boca encheu de riso. De riso, não é? E ainda assim rir, então, né? Porque Jesus ria, Jesus faz ria em parte festas. da vida. Né? Uma boa risada, né? Um momento em que você expressa... Celebra, né? Uma alegria incontida. Agora é interessante isso, né? Porque por muitos anos, quem é mais antigo de caminhada no movimento cristão evangélico brasileiro, na época, eu sou da época que a gente chamava de crente, né? Os crentes, né? Eu sou da época que chamava de Bíblia. Mas é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Tá vendo? Você era Juiz de Fora? Você rodou muito, né, Rio? Né? Filho de pastor, metodista. Ele é neto de pastor. E neto. Então, mas assim, lembra que era crente, tem aquela coisa... Aos crentes. Aos crentes, e crente não ria. Lembra da época que crente passava a ideia de que daquela sisudez, mal-humorado, né? Mas essa vem dessa coisa... Essa herança. Essa herança. Veja, a questão do culto lá quando você fala igreja é o templo. Não, somos nós. Então, onde nós estamos, nós três aqui, somos uma igreja. Né? E com os nossos amigos aqui, os cameramen, somos uma bela igreja. Fora o Fininho, né? Fora o Fininho. Não, o Fininho é galo, então vai ter que converter para o Cruzeiro. Ele também. Ele veio para todos. Né? Então, você vê que nós recebemos uma visão que era centrada numa coisa. Engessada. Né? Engessada. E olha, você não pode rir. Né? Os instrumentos, eu sou da época... Você vê assim, a minha turma, quando eu me converti, porque nasci num lar, mas me converti em 72. Meu pai era o pastor da igreja, e aí era o órgão da igreja metodista central. Né? Aí os jovens vão cantar. Meu pai, para fazer a adaptação da guitarra, pegou um ancião da igreja que tocava, e ele tocou, o povo falou, pastor, que coisa maravilhosa. Falou, mas os meninos agora vão tocar esse negócio aqui na igreja. Mas não tinha bateria. Então, veja, a incorporação de valores da alegria. Agora, o que vocês pensam, pensando em riso, de piadas no púlpito, no meio da mensagem? Porque isso é uma questão delicada, porque nós estamos falando de riso. Tá. Eu estou falando assim agora de provocar o riso. Eu estou pensando em série de pastores aqui, muito bem-humorados, por sinal, e tudo, mas que são conhecidos, são chamados exatamente porque são pastores engraçados. Vocês têm problema com isso? Eu tenho. Você tem? Eu não... veja, de novo aqui, põe amor nas minhas palavras, né? Como diz o meu amigo Magide. Eu vejo que um momento em que você põe um caco, né, que é chamado, não há nenhum problema. Agora, você viver do caco... Entendi. Então, eu vejo assim... É uma tirada. O caco seria uma tirada. Assim, no meio da mensagem, eventualmente sai uma coisa bem humorada. Você tem algo que traz alegria sem nenhum problema. Concordo, eu vejo que concordo. Isso é normal. Agora, eu vejo que em alguns momentos, algumas pessoas, elas passaram a viver... Disso. Então, virou stand-up. Então, é stand-up. Então, eu estou aqui para te fazer rir. Entendi. E veja, de novo, se estamos falando de riso,
A palavra de Deus vai nos levar. Tem dias que você vai celebrar, você vai pôr seu povo. Mas tem dia também. Agora, tem dia que Deus. Você sai arrasado. Exato. Então, ela não pode ser algo só. Concordo. Né? Então, eu vejo que é um cuidado com o stand-up. Você lembrou bem. Eu acho que é um pouco, no meu modo de ver, mas respeito. Não estou aqui sendo juiz de ninguém. Eu acho assim, que tudo na vida cristã é equilíbrio. Não é? Jesus é o equilíbrio. Então, Jesus tem a medida certa de riso, a medida certa de lágrima, a medida certa de graça, a medida certa de juízo. Quer dizer, Deus ele nos mostra em Cristo o equilíbrio das coisas. Se você vai muito para um lado ou muito para o outro, você desequilibra. Não é? Então, você comentou, se as pessoas estão indo na pregação para rir, então tem alguma coisa errada. Não é? Se eu estou indo para poder aprender a palavra de Deus, eu estou com a motivação certa. A motivação do meu coração está certa. Então, o que acontece muitas vezes é que alguns excessos, eles acontecem, né? Ou para um lado ou para o outro, ou para o temor demais, que eu não vou rir, eu vou ficar calado, não vou rir, porque isso não é de Deus, não é verdade. Ou também para o outro lado, que o cara vai rir demais e virou um escárnio, vamos falar assim, o temor já foi embora. Então, assim, Jesus é o nosso equilíbrio. Em Jesus nós acho que esse equilíbrio, né, Ricardo e Henrique, talvez fazer até um percentual de quantidade, você entende? De 100% da minha mensagem, quantos por cento é palavra de Deus e quanto é caco, quanto é tirada, quanto é ilustração? Porque cabe uma ilustração, cabe um trocadilho. Senão todo mundo dorme também, né? Exato. Senão todo mundo dorme. Agora, o maior percentual, eu, por exemplo, eu sou muito bem-humorado, graças a Deus, isso aí é uma bênção do Senhor na minha vida, eu aprendi a rir com meus erros e por isso que eu dou muita risada, porque eu erro muito. Não estou falando de pecado, não, estou falando de trocar as coisas. Eu já fui trabalhar com um sapato de um pé e outro, para você ver o nível. Aí eu olho e começo a rir. Você é meio desavisado mesmo, mas bastante, bastante. Mas aí eu fico pensando, quando eu prego, de que a pessoa vai lembrar depois que acabou a minha mensagem, quando ela vai para casa? Do trocadilho, da piada ou da palavra? Porque o que vai transformar é a palavra. É verdade. Você me trouxe, eu fui superintendente do Sindicato de Escolas Particulares de Minas, fizemos um congresso, chamamos um fenômeno de criatividade e o cara foi lá, falou a palestra. E nós filmávamos já no contrato que depois, né, as escolas podiam levar para os seus professores, porque era o dono que estava ali e tal. E foi um famoso. E aí ele falou, olha, eu falei umas palavras inapropriadas então eu preciso editar. Eu vou meditar. Perfeito, levaram, né? Eu acho que mas passado um tempo voltou. Mas quando voltou, para mim, voltou literalmente o que tinha sido aquela uma hora que ele passou conosco. 4 minutos. Sério? Exatamente. Mas que enxugou o conteúdo mesmo. Mas eu te digo com sinceridade, 4 era muito do que ele, quer dizer, entreteu, né? Mas não tinha conteúdo. Eu me lembro de uma outra palestra que as diretoras de escolas pequenas, né, de educação infantil, o Henrique, que coisa maravilhosa, né? Uma palestrante. E tem os bambambãs mesmo. A mulherada chorava, mas se você espremer... É interessante isso, porque o Henrique usou a expressão entretenimento, e outro dia, já faz tempo, faz meses isso, que alguém mandou uma mensagem assim, o Bate-Papo é um ótimo programa de entretenimento. Eu fiquei tão bravo. Mas assim, eu acho que depois, assim, não, Cássio, acho que foi a expressão. Porque, por exemplo, Bate-Papo não é entretenimento. A gente, é que o programa... O formato dele é uma forma mais aberta, mas não quer dizer aberto, exatamente, né? Porque isso me preocupa. Falando do negócio de mensagem, eu faço esse filtro comigo. Não é? O que na minha mensagem ficou. Porque se ficou a minha ilustração, porque tem ilustração que faz. Não tem? Vocês são pastores. Sim. Tem aquela ilustração que vai chorar. Ou vai rir. Eu acho assim, hoje no mundo como ele está, com todo esse assédio de redes sociais e de internet e tudo isso, eu acho a igreja uma coisa fantástica, porque é praticamente a igreja e a escola o único lugar que você para ouvir alguém. Né? Assim, vamos parar para ouvir alguém? Hoje as pessoas não estão ouvindo ninguém. Você vai conversar, você vai ver um diálogo na rua, vocês sentam um na frente do outro, um está no negócio, o outro está no outro negócio, às vezes estão falando ao mesmo tempo, mas as pessoas estão com dificuldade de comunicação. Tanto que nós estamos falando disso aqui, da mídia comunicar errado, das pessoas entenderem errado. Então, assim, a igreja é um negócio fantástico, porque você para,
Eu falo assim como meu pastor, eu preciso ser ministrado hoje, eu preciso. Eu vou lá para ouvir, eu tenho que ouvir a palavra. Eu paro, pego meu telefone, alguém acha que eu estou no telefone, eu estou anotando. Meu telefone tem não sei quantas laudas ali de anotação de coisas importantes que eu aprendo nos púlpitos. Sim. E ali você vai aprender, você vai ouvir uma pessoa e vai aprender daquela pessoa. Agora, é muito importante também você ter algum recheio, não é, para que você possa prender a atenção das pessoas, principalmente se tratando de um mundo em que o entretenimento está na ponta de um teclado. Um clique no teclado, você vai ter uma coisa ali, o comediante melhor do mundo falando para você, você vai rir. Então, é importante também, de alguma maneira, a pessoa que fala, ela conseguir prender a atenção das pessoas. Algumas estratégias, né, de dar um quebra. Num grau de, vamos dizer, de equilíbrio, né? Porque tem... É isso, você cria mecanismos. Sábado eu fui ministrar, né, para a juventude. Então, passei um videozinho sobre conexão. Né? Todo mundo conectado, caindo no buraco. É muito interessante. Né? As pessoas caindo do mundo. Tudo... Do smartphone. Isso. E aí eu falei, quem vive aqui mídia social, entra quanto tempo e tal. E aí a meninada foi levantando, né? Todo dia, toda hora, mais de 50 vezes. Uau! E eu falei, qual que é a sua conexão com Deus? Ixi. E aí eu fui ministrar. Então, você traz uma coisa que provoca riso num determinado momento, mas eu acho que é o equilíbrio, né? O pastor falou, a nossa vida é uma vida de equilíbrio. Jesus era uma pessoa equilibrada. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.